Construção, Jonathan, quanto tu gastou? Foi 1.045.000. A gente está no preço de venda de 2.480. A gente vai ter um lucro líquido de 455 mil reais. Primeiramente, daquele banho de água fria, você fica um pouco, poxa, já paguei sinal de terreno, já desenvolvi projetos. Na época eu já tinha gastado, acho que em torno de 30 mil reais. Entre sinal de negócio, projetos e tudo mais. Falei, poxa, e agora? Eu vim aqui até Campo Grande, capital do Mato Grosso do Sul, viajei lá de Porto Alegre para cá, para conhecer simplesmente uma das casas mais bonitas já construídas por um aluno do Método FI. Se trata de uma casa em condomínio fechado de 213 metros quadrados que vai gerar quase 400 mil reais de lucro líquido. Então nesse vídeo a gente vai visitar a casa, entender todas as dificuldades que o Jonathan, esse meu aluno, teve e principalmente entender os números do negócio, para avaliar junto se vale a pena ou não construir casas para vender. Pessoal, eu tô aqui com o Jonathan, meu aluno do Método FI, grande construtor aí, onde a gente vai mostrar para vocês essa casa que, sem dúvidas, tá pelo menos no top 3 casas já construídas pelos alunos do Método FI. Mas a gente está chegando aqui no condomínio, é um condomínio Alphaville, né, aqui de Campo Grande. Então, Jonathan, antes de a gente falar da casa, falar do projeto, eu queria entender um pouquinho assim, o porquê que tu escolheu esse condomínio. Eu sei que aqui em Campo Grande tem vários outros condomínios para construir. Como é que foi assim esse teu processo assim para tomar essa decisão da localização? Poxa, fico muito honrado aí para entrar entre os top 3, né, das melhores casas. Muito, muito feliz com isso. E, cara, o curso ele é muito didático assim, que te mostra o caminho das pedras, né? Então, fazendo aquele estudo de demanda preliminar que a gente aprende lá, eu comecei a ir rodar imobiliário e conversar com o máximo de corretores possível, né? Que é quem está ali na ponta da linha, naquele mercado local, entendendo, poxa, onde que tem procura, onde que não vale a pena, né? Que acho que é importante saber onde que não está valendo a pena também. Boa. E aí, algumas questões de crescimento, né? O Alphaville aqui em Campo Grande, ele não é o alto padrão, alto, né? Tem condomínios de mais alto padrão. De mais alto padrão. E ele é o porta de entrada do alto padrão, né? Podemos dizer assim. Então ele tem uma demanda boa assim de pessoas migrando, né, que tá evoluindo ali na vida. Então tem uma procura legal, né? Então ele não vai ser um condomínio mais caro, mas o condomínio oferece uma infraestrutura legal, né? Que a marca Alphaville acho que ela é bem consolidada, acho que nível Brasil até. Total. E isso trouxe bastante credibilidade, né? O preço dos lotes, inclusive, eles são mais em conta que os Quanto alto padrão. Tu pagou no lote aqui? O lote aqui foi 565 mil reais. E esse era um valor que tu pagou bem? Tu pagou... Como é que tá hoje, assim? Então, existia lotes mais baratos, né? Eu tentei priorizar um lote que ficasse numa região mais plana. Legal. E um pouco maior do que o convencional, né? Então, aqui em Campo Grande a gente pode construir até 50% do lote, né? Então, eu fiz aquela análise para ver o que já estava disponível no mercado e vi que a grande maioria era nessa média do lote de 360 metros, né? Então, poxa, eu queria apostar num terreno maior, que eu pudesse fazer uma casa maior, um projeto melhor, e aí o custo ficou um pouquinho maior, né? Por conta do preço do metro quadrado do lote, né? Então foi proporcional ali dentro do preço do metro. É até interessante fazer uma comparação, né? Porque é um caso legal, porque eu também construo no Alphaville, mas lá de Porto Alegre, né? Exatamente. No Rio Grande do Sul. E são condomínios muito parecidos, até pelo que eu tô vendo aqui, padrões de casas, assim, parecidas, mas lá a gente ainda consegue comprar o terreno mais barato. Então lá a gente ainda compra terreno aí por 400 mil, 450, talvez os melhores terrenos assim mais caros vão ser 500, 550, que já é o valor que tu pagou, mas aqui ainda tem terrenos mais caros, enfim. Então, só que é muito uma maturidade do condomínio. A gente comprava terreno lá, Jonathan, para tu ter uma noção, em 2021, 2020, por 180 mil, 200 mil reais. Então é algo que realmente vai crescendo. Aqui também a tendência é que vai valorizando, né? Vai ficando cada vez mais... E pelo que eu observei em Porto Alegre, os terrenos são até maiores, né? Lá terrenos em torno de 550, 600 metros quadrados. Aqui a grande maioria vai ser 360. Esse meu que é de 395 já está um pouquinho acima da média já. Entendi. Então você vê a diferença, né? Sim. Aqui a gente entrando, né? Então quando eu resolvi conhecer, aqui em Campo Grande a gente tem 4 Alphavilles, né? E aí eu fui entrando em todos eles, né? A gente vai entendendo um pouco das particularidades de cada um, né? Antes de tu construir aqui, tu já conhecia o condomínio, só por nome? Não, nunca tinha vindo aqui, não tinha nenhum um contato com o alto padrão, né? Legal. Resolvi fazer depois de fazendo um estudo de demanda legal, né? E aí eu resolvi conhecer todos os lotes disponíveis, né? Ou a grande parte dos lotes disponíveis dentro dos Alphavilles, que é onde eu vi que seria alcançável, né? Atingível ali, de acordo com
com o meu planejamento e que teria uma certa demanda, né? Que tinha um crescimento. E a gente vê que o condomínio, cada vez que passa, ele está se consolidando mais, já tem bastante casas aqui dentro. Que depois da pandemia, em 2021, a demanda aqui dentro explodiu, né? Conversando com vários corretores, com a própria administração do condomínio. Então, onde a gente tinha vários terrenos disponíveis, a galera começou a sair de apartamento e começou a procurar casa-terra, ter mais conforto, né? Esse movimento aconteceu lá também. Na pandemia, eu digo que sim, o mercado ele não estava aquecido, o mercado estava eufórico. Foi as únicas 2 vezes que eu vendi casa ainda em fase de obra. Olha só. Bem na época ali da pós-pandemia, né? Uma a gente vendeu na primeira semana de obra, não tinha nem, sabe? Não tinha nem... Teve uma procura gigantesca, limpeza, né? De terreno, e a outra no 4º mês de obra, né? Hoje assim, um mercado mais concorrido, taxa Selic um pouco mais alta, a gente ainda vende rápido, né? Mas já falamos aí de, a casa finalizar e vender logo em seguida, né? Não propriamente durante a obra, mas até pode acontecer, né? Uhum. Mas, cara, eu tô impressionado com o padrão de casas aqui, muito bonitas mesmo, assim, até fazendo uma comparação lá a Porto Alegre, casas mais modernas, assim, mesmo? Sabe? Lá tem muito projeto um pouco mais antigo ainda, mais clássico, sabe? Ali. Exato. Aqui já tem uma arquitetura parecida, né? Uma parte mais moderna, e o imóvel ele fica nessa rua aqui, ó. Aqui já tá chegando na casa. Então eu procurei, uma das estratégias, né, foi procurar um terreno plano, né, e que seja um pouquinho maior do que a maioria. Então eu escolhi esse lote aqui, que agora tá a casa pronta, né? Que linda casa, velho. Então é essa casa. Vamos ali conhecer. E vamos ali conhecer. Então o que a gente fez aqui nessa casa, né? Quis buscar um pouco de diferenciais em comparação ao que já estava disponível no mercado, né? Então visitei algumas casas prontas e eu vi algumas coisas que não tinham um diferencial assim, de alto padrão, né? Então, lógico, quando você toma essas decisões, você acaba encarecendo um pouco mais seu custo de obra, né? Então, sentando com o arquiteto, desenhando bastante, a gente chegou nessa formatação de fachada, né? Aqui tudo é concreto armado, né? Não trabalhei com estrutura metálica. Legal. Então, esses grandes vãos e balanços, a gente sabe que acaba encarecendo um pouco, né? Quanto tempo foi de obra aqui? Foi exatamente 12 meses de obra. 12 meses de obra, exatamente, um aninho. 12 meses de obra. 213 metros quadrados. 213 metros quadrados construídos. Que legal. Então, vamos aqui pra gente conhecer. Que fachada, né, meu velho? Ficou uma fachada bem legal, né? Ficou. Aqui toda a volumetria em alvenaria, né? Aqui também é tudo concreto armado. Aqui é uma fachada de pedras, né? Chamada de rock face. Tem uma iluminação bem legal também aqui. Toda a casa tá bem rica de LED, né? Tanto nos pisantes aqui. O jardim todo iluminado também. Legal. Piso drenante aqui, né? Os pisantes também tem tudo iluminação embaixo. Finalzinho de tarde dá pra perceber melhor, né? E o forro é madeira ou é... Esse aqui é um teto vinílico, né? Vinílico. Teto vinílico. Imita madeira, né? E aí fez uma composição aqui com um contraste, né? Aqui é um ripado de alumínio. Então a gente não tem manutenção frequente, né? A madeira às vezes tem uma manutenção de verniz, essas coisas. Aqui tem uma porta oculta, né? Fiz uma porta bem que legal. Escondida ali, que é o corredor social da casa. Porta oculta. Eu vou abrir por dentro lá. Ela tem acesso ao corredor social. Pô, que legal. Aqui eu deixei uma infra para carro elétrico. Hoje em dia eu vejo que tem essa demanda, né? Então deixei passado aqui uma rede trifásica. E daí cada carro, né? O Tesla, a BYD tem o seu modo. E esse é um ponto, né? Às vezes a galera pergunta, eu vou construir uma casa, deixo ou não deixo? Na dúvida, deixa. Deixa. Porque pode acontecer de a pessoa não ter carro elétrico, mas se ela tiver, querendo ou não, a tua casa ela já não funciona para essa pessoa. É um diferencial, né? Durante a obra a gente consegue fazer, né? Evita de quebrar piso, quebrar parede depois. Então aqui é o teto vinílico, né? Aqui eu coloquei também uma fechadura digital. Você vai reconhecer aí. Reconheceu? Legal. Com reconhecimento facial? Reconhecimento facial, tem tag digital, abre pelo aplicativo também. E essa porta aqui é? Ela é de ACM. ACM. Então ela dá... Aqui até um detalhe legal. Dá a impressão que ela é uma porta tela ao teto, né? Mas ela é... Ali são placas fixas. Pô, que bacana. E aí entrando aqui, a gente tem o aqui já o nosso home office. Aqui o que a gente quis apostar aqui? Uma ideia de um home office mais aberto, né? Então eu quis preservar um pouco da iluminação e ventilação natural, né? Muito bom. Foi um dos feedbacks que eu tive com imobiliários, corretores. Falaram, olha, se você tentar fazer algo diferente no home office, né? Porque a maioria é um quartinho fechado, apertado, e a pessoa se sente até mal trabalhar no dia a dia, né? Como a pandemia trouxe bastante gente para trabalhar em casa, então isso a gente pensou no conforto, né? De trabalhar e tudo mais. Então portas bem grandes, né? Ventiladas, que a pessoa consiga
analisar a luz do dia, uma combinação com a galera, né? A galera tem que saber que eu tô entrando na casa agora pela primeira vez, eu tô completamente tá conhecendo surpresa aqui junto. Cara, muito iluminado, muito bacana essa ideia. Bom trabalhar aqui, né? Não, foi legal. Até um cimento queimado aqui, que é um diferencial, né? O Jonathan é aluno, mas eu que estou pegando as referências aqui. Já gostei da ideia de legal. deixar o cimentinho queimado no home office. Fica atrativo, tem uma boa aceitação o cimento queimado, né? Não, e normalmente o que vai acontecer? A gente entrega normalmente mais crua, então a parede assim, num tom de gelo, branco, enfim. Depois o comprador vai colocar. Mas num lugar como um home office da vida, cara, é muito legal, né? É algo que faz com que o cliente fique admirado, assim, né? Que é diferenciais, né? Total. A gente tem que cuidar para fazer algo que não seja muito gosto pessoal, né? De Total. ficar muito amarrado, mas acho que pequenas coisas assim, acho que não sobrecarregam. E aqui tu colocou esquadrias de alumínio. Tudo de alumínio. Aqui em Campo Grande a gente é muito cultural usar esquadria de alumínio, né? Legal. Lá em Porto Alegre eu vi que tem bastante demanda de PVC. Isso é até um ponto legal da galera saber, né? O pessoal pergunta muito, esquadria de alumínio ou esquadria de PVC? E a resposta é aquela que o pessoal não gosta, né? Depende. Se eu for construir essa casa aqui em Porto Alegre, cara, a casa só olhando aqui tá perfeita para Porto Alegre. Mas eu teria que colocar a esquadria de PVC. Porque o público lá, ele tem essa demanda por ser um lugar muito frio, por aquela questão térmica, acústica do PVC, ele é muito bem aceito. E eu sei que tem outras regiões que o pessoal ninguém usa PVC, não é algo cultural. Não é algo cultural. Então o pessoal precisa entender muito da demanda da região específica, né? O que tem aceitação, o que tem rejeição, né? Perfeito. E aí entrando aqui, a gente tem... Aqui já é um lavabo, né? Legal. Ficou um lavabo também diferente, com umas ideias bem personalizadas. Então entrando aqui, né? Toda a casa ela tá aquecida com um boiler de água quente, né? Então aqui é uma bica aqui que eu fiz uma torneira que aciona por aqui, né? Água quente fria. Toda a casa tem. Aqui a mesma pedra da fachada, ela é um travertino, né? Chamada aqui de rock face, né? Legal. Já a bancada aqui e o balcão de apoio é um travertino romano, né? Travertino romano bruto. Pô, lindo demais. E aí o contraste com esse cristal aqui, né? Que é uma pintura também, que fica bem legal. Não, e uma coisa que tu conseguiu fazer tu deu uma identidade, tu botou pedra, não ficou aquela coisa só do básico, do cinza, mas ao mesmo tempo tá algo neutro, né? Algo neutro. Então todo mundo gosta, né? Tu vê que tá Todo mundo que vem aqui se surpreende assim que não é algo que fica carregado, né? Sim. E que agrada, acho, a grande maioria do público. Então, sensacional. Ficou bem legal. Aí entrando aqui, a gente tem um pé direito duplo, né? Que tem 3,80 do chão até o gesso. E aqui pensado em dois ambientes, né? Aqui a sala de estar, né? Painel de televisão, já com a ênfase de ar-condicionado passado. Um detalhe que eu costumo fazer nas obras é deixar passado aqui a rede lógica, né? Então, além de estar passado a tubulação, eu já passo o cabeamento, né? Legal. E o técnico de informática vem aqui, já consegue ligar, não precisa às vezes quebrar, tá obstruída alguma tubulação, já está passadinha, é só ali conectar mesmo. Show. Aqui uma mesa de jantar, né? Perfeito, sala de jantar. Aqui um espacinho corinco que eu pensei em deixar para uma cristaleira, né? Uma adega de vinhos, fica embutido na parede e não atrapalha aqui a passagem, né? Pô, muito bacana. É uma baita ideia. Aqui. A gente aproveita espaço, né? E aí, até interessante, fazendo aquele estudo de demanda, né? Eu tava na dúvida, primeira dúvida, casa térrea ou sobrado, né? Sim. Aí, entendi que a demanda seria casa térrea. E aí, 4 suítes e uma cozinha integrada com gourmet ou ao contrário? Porque pelo espaço que você tem, né? E aí, a grande maioria falou, não, faz uma cozinha privativa na casa que vai ser mais assertivo, né? E aí foi, então deixei um espaço gourmet aqui só pro gourmet, né? Que você consegue separar aqui com as esquadrias. Dia de festa, né? Às vezes tá o pessoal aqui conversando no barulho, aqui fica um pouco mais reservado, mais silencioso, né? E até, gente, um negócio que é legal, o que o Jonathan tá falando? Eu perguntava para eles e eles diziam que essa era a melhor opção. Quem são eles? São os corretores de imóveis. Então, uma coisa que a gente ensina lá dentro do método FI é que tu tem que fazer de acordo com o que vende, né? A famosa frase, tu jamais constrói uma casa e depois tenta vender. Tu entende o que vende e depois constrói. E como que tu vai entender o que vende? Falando com quem tá vendendo. Então, como é que o Jonathan vai saber se era melhor ele botar uma suíte ou aumentar a cozinha? Era falando com os corretores que todos os dias vendem casas aqui. Então é ele que vai saber que o cliente chegou numa casa vizinha, gostou, mas achou a cozinha pequena. Ou chegou na casa do vizinho, gostou, mas queria uma automação, queria algo mais tecnológico. Então, é muito, muito importante que quando a gente vai construir para vender, faça esse trabalho mesmo, né? Não ir no nosso achismo, não ir no nosso gosto. O que importa é o que a maioria das pessoas buscam, porque daí vai acelerar a venda da casa, né?
A gente que constrói já pensando na venda, né? Uma das preocupações que a gente tem é a liquidez, né? Perfeito. Então, e o que é bem recomendado no curso é também não focar às vezes só no imobiliário, um corretor, né? Tenta fazer o máximo da cidade que você consegue contato, né? Que você vai ter várias opiniões, vai ter uma média do geral, né? Até para cuidar com o conflito de interesse, né? Então, principalmente quando tu estava lá no momento de escolher terreno, pode acontecer de tu perguntar, pô, qual é o lugar que eu vou construir e vai vender? Aí ele vai dizer, é o condomínio Alphaville, mas na verdade é só porque o cara tem terreno à venda no Alphaville. Então tem que falar com vários corretores, pegar várias informações, visitar esses condomínios, ver se de fato o pessoal está construindo, né? Eu sempre digo que um sintoma de um lugar aquecido, com boa demanda, é que tem obra. Se tem obra acontecendo é porque tem gente querendo morar ali. Então esse é um primeiro ponto, assim, para o pessoal conseguir entender. Mas continua mostrando a casa. Não, exatamente. E outros diferenciais que a gente foi buscando lá nesse estudo inicial, né, foi eu visitei, além dos lotes, né, quando eu decidi que seria o Alphaville, o que eu fiz? Fui visitar casas prontas que estavam à venda. Legal. E aí fui conversando com os corretores, falei, olha, qual foi o feedback dessa casa aqui? O que o pessoal gostou e o que não gostou, principalmente? Exatamente. Né? Eles falaram, olha, a casa ela tem pouca ventilação natural, ficou um pouco fechado, né? Aí eu vou pegando as ideias da maioria, né, e vou colocando no meu caderninho, né? A importância de saber fazer as perguntas certas. Fazer as perguntas. Porque eu posso visitar com um corretor e ele só me mostra a casa. Pô, legal, enfim. Só que é diferente eu só ver a casa e eu perguntar, pô, o que todo mundo chega aqui e gosta? O que eu tenho que usar aqui? Tá, mas por que ela não foi vendida? Por que o cara visitou essa casa, mas comprou a outra? Aí tu começa a entender. Exatamente. E é nesses detalhes que fazem a diferença na hora de vender a casa. E às vezes a gente pode achar que o corretor não vai ter essa boa vontade de explicar ou não vai querer passar informação, mas como ele acaba te conhecendo e você explica que você quer fazer algo para vender, né? Ele se vê como um parceiro, né? Que você vai falar, olha, eu estou fazendo aqui, mas você vai me ajudar a vender depois. Perfeito. Né? Então ele se coloca numa preocupação que faça sentido, né? Fala, olha, na minha experiência aqui nas casas que eu vejo faz desse jeito aqui que vai ser bem assertivo, né? Sim. E a opinião de várias pessoas tende a estar bem dentro do mercado. Né? Total. É o papel e é o que a gente fez aqui, né? Então a gente colocou aqui bastante iluminação natural, né? Lá em cima. Aqui embaixo no gourmet, a gente colocou essa pele de vidro aqui que é para dar uma combinação do quente do gourmet com o contraste de pedras e plantas lá embaixo do gourmet, né? Vamos abrir aqui, ó. Então, até essas plantas aqui foi pensada, né, selecionada, que sejam plantas coloridas, né? Pô, que então, legal. Quem tiver aqui no gourmet tem como se fosse um efeito de um quadro, né? Que contrasta com verde. Aqui no gourmet a gente também deixou com bastante aberturas, né? Aqui ela vai em balanço lá para fora, né? Dá essa sensação de amplitude lá do teto vinílico. Também é teto vinílico, né? É muito legal também a continuidade do forro para a parte de fora, né? Exato, dá essa amplitude. E por que eu coloquei isso daí? Porque quando a gente fez o projeto, a gente viu que dava muito sol aqui no gourmet. Né? Então, quando a gente coloca essa projeção de beiral lá para fora, esse de cima, esse pergolado, a gente elimina que o sol fica aqui atrapalhando quem está dentro do gourmet, né? Ficou agradável o ambiente. Né? Ficou agradável, ficou bem bacana. É bem iluminado, hoje está um dia quente, mas não fica quente, né? Fica bem arejado. Agora a gente está aqui às 9h16 da manhã. A partir do almoço, período da tarde, na piscina já fica com bastante sol, né? Legal. E aqui ela já limita por conta dessas projeções que tem aqui, né? E aí algumas ideias que eu fui tendo, né? Colocar um granito aqui, que é um granito... Aqui é chamado Preto São Gabriel escovado, né? Não sei se lá também Mesma coisa. Mesma coisa? Não tem erro, né? Não tem erro. O pessoal às vezes feitinho, gosta. É o simples que funciona, né? Aqui é uma bancada, eu coloquei uma churrasqueira em balanço também toda na pedra, né? Aqui em balanço... Pela estética fica legal e também pela parte funcional, né? Que é, você tá cortando a carne aqui, arrasta o espeto aqui pro lado, corta aqui sem pingar no chão, né? Sim. Então eu vi, poxa, pode ser legal. E aí pode falar, pô, mas desse jeito aqui volta a fumaça. Acabou a obra, tem aquele churrasquinho básico da obra, né? A gente testou aqui e não volta nada, né? Até coloquei exaustor também, por segurança, mas... Pô, legal. Até com ele desligado, a gente não tem esse problema. E até um outro ponto que eu tô achando muito interessante, tu mostrando a tua casa, Jonathan, é o quão bem tu tá explicando a tua casa, sendo bem sincero. E o quão importante, às vezes, é a gente ter um corretor que saiba explicar bem assim. Então, o que é importante de ser feito também? É importante que todos os corretores que estão com a casa à venda, não eles simplesmente recebam um WhatsApp lá do Jonathan. Finalizei a casa, se quiser pode mostrar. Não, tem que trazer cada um deles aqui e tu explicar para eles a casa. Então, por que aqui a gente fez em balanço? Por que lá a gente continuou ali o beiral?
Tudo isso faz total diferença, porque também vai mostrar o cuidado que tu teve com a casa. E isso é um fator decisório na hora de o cliente escolher entre a tua casa e a casa do vizinho. Né? Porque na maioria das visitas, você tá com o corretor tá com o cliente, né? Às vezes você não participa ali da... Perfeito, exatamente. Sei que você seja convidado normalmente, né? Exatamente. Então é importante realmente essa dica do corretor estar bem enganjado da casa e saber realmente os diferenciais, né? O porquê de cada coisa, diferenciais. Porque a ideia é, eu quero que o corretor que está vendendo a minha casa, ele seja de fato um vendedor. Ele saiba vender o meu imóvel. O que é vender o imóvel? Cara, por que eu escolhi aqui um preto São Gabriel? Por que ali tem aquela abertura? Por que aqui é iluminado? Não simplesmente um cara que abre a porta e mostra a casa. Ó, essa aqui é a casa. Então tu pode ver, ali a cozinha, ali a sala de estar, ali o lavabo. O cliente às vezes é leigo, às vezes ele não vai entender o detalhe que tu teve cuidado. E isso ajuda a vender. Isso é muito verdade, que nas primeiras casas que eu fiz, a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso, eu tive essa percepção ali sofrendo, digamos assim, né? Então tinha muito corretor que era realmente um abridor de porta. Sim. Chegava o cliente, eu ficava analisando, ele abria a porta, o cliente lá andava sozinho. O cliente vai ver uma casa, é o sonho da vida dele, né? Então ele vai olhar 15, 20, 30 casas, né? Então se o corretor não está ali, olha, essa casa tem isso, esse diferencial, aquele diferencial, né? Saiba realmente mostrar e ter um conhecimento básico, né? A pessoa não entende, né? Porque é muita coisa na cabeça dela, olhando várias casas, tudo. E ela acaba, às vezes, não escolhendo aquela casa, não por uma escolha dela, mas não foi bem assessorada nesse processo de venda, né? E aqui vamos mostrar aqui a parte da cozinha privativa, né? Então aqui que a gente decidiu, então, não fazer uma suíte a mais, né? Legal. A casa ela tem 3 suítes. E essa cozinha é totalmente privativa, né? Inclusive com uma abertura aqui para a sala de estar independente. Pô, ficou sensacional. Ficou uma cozinha aqui de 13 metros quadrados, uma cozinha legal, com bastante espaço para planejados. Aqui uma infra hidráulica para colocar uma geladeira, né? Já está prontinha. Aqui também um balcão em granito. Uma cuba aqui dupla, que eu acho que isso aqui faz diferença no dia a dia, né? Faz. Até um acabamento que chamou a atenção da maioria é fazer esse tipo de acabamento assim, né? A cuba rente com a pedra para não acumular aquelas sujeiras, né? Perfeito. Que geralmente a aba da cuba avança em cima da pedra ou fica aqui embaixo avançando, né? E aí acumula resíduo, sujeira, né? Foi um acerto também que a gente foi pensando e projetando. Até falando nisso, algo que eu já notei que tu fez, que ficou muito legal, foi esse rodapé embutido, né? O rodapé embutido. A mesma lógica, né? Então, normalmente o pessoal faz o rodapé, enche de poeira, exato, e aí fica aquela coisa feia, né? Hoje em dia o pessoal já embute na parede. É um detalhezinho que faz... Fica muito melhor acabado, né? O móvel ele encosta realmente na parede e dá um acabamento bem mais amplo, bem mais clean. Né? Legal. Aqui uma lavanderia. A casa toda, eu também pensei em bastante tomadas 220, principalmente na cozinha, né? Bacana. Aqui é torre quente de forno, micro-ondas, o exaustor, né? Aqui uma lavanderia, uma bancada dupla também em granito. Bacana. Espaço para máquina de lavar roupa. A iluminação aqui para lavanderia ficou legal. Né? Aqui um quartinho corinha, que pode ser uma dispensa para alguma coisa, ou guardar algum alimento, alguma coisa, né? O famoso coringa. Não, sabe que esse quarto faz toda a diferença. Eu já deixei de vender casa por causa disso. Que não tinha. Eu tive uma casa que a gente construiu e, cara, chegou um casal de clientes, eles gostaram muito da casa, mas daí a mulher, analisando a casa, falou assim, tá, mas onde é que eu vou guardar minhas coisas? Eu tenho bebê, onde é que eu vou guardar o carrinho do bebê, enfim. E na época a gente não tinha feito uma dispensa, um quarto coringa. Cara, nunca mais deixei de fazer nos projetos. Para guardar tranqueiraiada, né? Total, digamos assim. Exatamente. Guardar vassoura, balde, coisas que ficam... Tem que ter. Né? Principalmente no alto padrão, que a gente tem espaço, né? Tem que ter. Aqui a gente entra para o corredor de serviço. Então aqui é um corredor amplo também. Bacana. Aqui é espaço pro gás, casinha de gás, né? Ela vai tubular da rede de gás lá para cozinha e para o gourmet. Legal. E aqui também eu avancei o beiral para cá para proteger as janelas, né? Perfeito. Principalmente chuvas, né? Aí vai protegendo. Texturinha aqui, né? Aqui a gente chama aqui em Campo Grande chama de granele, né? Granele. Não sei se lá em Porto Alegre também é esse mesmo nome, mas é uma textura, né? Fica bem bonito, né? As pingadeiras de granito, que é bem importante, né? Não ficar aquele escorrido, né? Na pintura. E até algo que foi bem interessante, quando eu fui observar essas casas que estavam prontas aqui no Alphaville, um detalhe que eu observava que não tinha, por exemplo, isso aqui, ó. Aqui é as pingadeiras metálicas, né? Algo bem simples, mas assim, a gente via que algumas casas estavam à venda ali com aquelas manchas escorridas na parede, né? Falei, poxa, a pessoa negligenciou algo simples que fica barato, mas
a manutenção de uma pintura depois é extremamente cara, né? Não, e, cara, o que tem de casa pronta, que tu vai ver, a casa é impecável, é linda, tu vai ver os muros, tá tudo marcado. Tudo escorrido, né? Cara, é aquilo, né? A primeira impressão é a que É a fica. que fica. Então, imagina, tu é leigo, tu não conhece de obra, daí tu vai numa casa. A primeira coisa que tu vai ver é o muro tá ali do lado. Aí o muro todo marcado, Aham. não pega bem. É o que já marca a casa. Poxa, tá escorrendo aqui, a infiltração, o que aconteceu? Não, né? e o cara pensa, putz, se eu for comprar a casa, eu já vou ter que ajeitar Tem que aquilo lá. ajeitar. Eu já vou ter um custo lá. Não, eu vou na outra casa, E mas já bem passa cuidadinho. aquela desconfiança. Poxa, se não fez isso, o que será? Como é que tá as coisas que tá escondidas na Exatamente. casa? Será que tá bem feito? Será que a elétrica tá boa? A hidráulica tá boa? Aham, exatamente. Vamos aqui conhecer a parte privativa aqui dos quartos. Depois a gente vem aqui pra piscina. Deixar o grão finale. É. Não, cara, que planta bem feita. Tem as portas também com laqueada, que a gente chama aqui, né? Uhum. Com anti-ruído também. Então, assim, é realmente bastante qualidade, bastante carinho e amor na obra. Total. Né? Iluminação também, banho de luz na parede. E aqui, então, a gente entra na parte privativa das 3 suítes, né? Vou abrir que tá bem escuro. Então, aqui é a suíte principal, entrando aqui. Então, aqui é uma suíte que tem uma dimensão um pouquinho maior, ela tem 14 metros essa parte aqui, né? Legal. Então a gente já deixa bem prontinho aqui o rebaixamento de gesso, iluminação, Uhum. toda colocada. Nessa obra a gente também colocou nas 3 suítes já uma persiana automatizada, né? Então ela traz esse conforto, né? Dá um blackout total aqui. E é um também- custinho, aumenta o quê? 500 mil? Aumenta pouca coisa pelo valor agregado, né? Exatamente. Que o conforto que ela pode ter de ter isso aqui no Famoso quarto. valor Né? agregado. Exatamente. Até é legal explicar isso pra galera. O que é o valor agregado? O valor agregado é aquela decisão que tu vai tomar que vai fazer a tua casa ser vendida mais rápido ou por um valor maior. Então isso aqui é um exemplo de valor agregado. Isso aqui é algo que encanta. Uma piscina é valor agregado, porque tu vai gastar o quê? 60, 70 mil numa piscina, mas tu consegue vender a casa a 100 mil a mais, porque Sim. tem a piscina do que uma casa sem piscina. Agora, o piso. Pô, eu tenho esse piso aqui, e eu tenho uma outra opção que custa R$100 mais caro o metro quadrado. Mas quem vê o piso nem sabe que Não tu gastou nota a 100 diferença, ou né? 200 ou Exato. 300 ou 80, isso não gera valor agregado. Não. Então é esse cuidado que a gente tem que ter quando vai construir, né, para vender. Não, realmente, é bem assertivo e esses diferenciais que traz a liquidez, né? Total. Esses cuidados, assim. É um espaço para cortineiro. Aqui também eu deixo passar da rede lógica, em todos os quartos também. Legal. Parece uma coisa simples, mas algumas pessoas em outras obras já perguntaram, pô, você já deixa passar da rede lógica? Legal. Eu já costumava deixar e vi que as pessoas tinham essa preocupação, né? Porque Uhum. teve uma experiência anterior de não ser bem feito, né? Ou de Uhum. ter que quebrar a parede, quebrar tudo. Então eu comecei a fazer nas obras sempre essa preocupação de já passar, né? Durante a obra era bem mais barato você deixar passar do que você ter que quebrar depois, voltar e gera um transtorno para quem está Total. morando e para você. E aqui é o banheiro? Aqui é o closet. Closet, legal. Então, ficou um espaço aqui para excelente. armários, né? Aham. Deixei também a infra aqui já para o ar-condicionado. Uhum. Então tem a rede de cobre, a rede elétrica, tudo prontinho ali, é só colocar o aparelho. E aqui é a suíte do casal, né? Então aqui Oh, ficou muito bonito. a gente colocou os porcelanatos aqui um porcelanato mais clean, né? Mais limpo. Uhum. Uma bancada um pouco mais trabalhada, né? No Branco Paraná. Cuba dupla, né? Chuveiros duplos aqui também. E outra questão que eu fiz nessa casa, que ficou bem interessante, a casa toda ela tem solução de aquecimento por boiler, né? Legal. Na água quente. Então, todas as torneiras aqui e chuveiros de água quente através do boiler. Tomar o famoso Isso aqui banho que de eu, hotel, né? Isso aqui que eu tem a pressurização. O que eu pensei? Poxa, se a pessoa um dia, por livre e espontânea vontade dela, quiser colocar um chuveiro elétrico, eu vou deixar já passar Sim. da infra, né? Então, todos os banheiros eu deixo passado também. Legal. Tive Dá a opção, né? Se um dia quiser, tá passadinho, né? Se não quer, só deixa guardadinho ali, não vai te atrapalhar em nada. Perfeito. Mas já tá passado, né? Então evita de quebrar parede, quebrar gesso, quebrar tudo Uhum. pra passar um chuveiro, né? Não, e Fica bem um legal. outro ponto que tu fez muito bem aqui olhando é que tu priorizou, né? A suíte do casal. Uhum. Então, já vi muita casa boa que às vezes tu entra numa suíte e são todas suítes iguais e pequenas. Vamos lá, o que vende a casa? Vai vender a casa cozinha, que é um ambiente que a esposa normalmente vai querer ter aquele cuidado, uma área gourmet, uma sala de estar, uma fachada e principalmente a suíte master, a suíte do casal. É onde o pessoal mais vai passar o Eu tempo. acho que né? eles vão primeiramente olhar, né? Como é que é a suíte? Tem espaçosa? Como é que é o banheiro? É uma das coisas que o casal vai olhar primeiro. Tem um closet grande, agora tem onde guardar como é minhas que é o roupas. banheiro, acabamento.
que é onde mais vai ser usado, né? É isso aí. Entreguei com box também, algumas casas não entregam com box aqui. Legal. Coloquei um box com rodando exposta, né? Que tá bem alto também. Uhum. Bons metais, né? Marca Docol. Total. Não tô ganhando nada Docol. Sim, mas é durabilidade, né? Sim. E vamos conhecer aqui as outras duas suítes. Uma coisa que eu já vi aqui que tu fez que ficou muito bem feito, que é um erro que eu acho que o pessoal comete às vezes em casa terra. Olha só isso aqui. Muita gente nesse projeto de casa terra faria o quê? Ao invés de deixar esse corredor, ele até aumentaria a suíte, mas deixaria ali as portas direto para sala. Tu separou, fez um corredor e fez a área privativa. Então é uma casa terra. Isso é um cuidado muito importante da casa terra, que é separar o que é íntimo do que é a área social. Então imagina, às vezes, sei lá, vai ter gente aqui, sabe, convidou o pessoal não vai, se estiver saindo do quarto, aquela coisa. Então isso se arrumando, tudo mais. Ficou muito bom. É bom ter essa parte mais privativa da casa mesmo. Total. Né? Aqui é um espaço que a gente deixou também pensando num Sim, roteiro, né? Roupa de cama, que a gente vê que nós desafoga um pouco os armários das suítes. Uhum. Né? Então, coisa que é comum, roupa de cama, toalha de banho, guarda aqui que não atrapalha ninguém, né? E aqui as outras duas suítes. Aí essa aqui tem 10 metros quadrados, também com a persiana, né? As três têm persiana. As três têm, Legal. E infra de ar-condicionado passado, rebaixamento, né, iluminação. Uhum. Até não sei se lá em Porto Alegre é comum já entregar com projeto luminotécnico ou geralmente é o gesso? Cara, normalmente a gente entrega só a parte externa. Então a parte da fachada que vai ficar bonita a gente entrega com a iluminação. Às vezes a parte interna a gente só deixa os pontos de a pessoa que depois personaliza o seu gosto. Exato. Entendi. É até um ponto que eu tinha observado nos seus vídeos. Aqui eu já vi que o mercado já é diferente. Já tem que entregar pronto. A pessoa ela quer no máximo uma mobília e roupa. Que é o mínimo de... Mas é muito da região, né? Até uma dúvida que eu quero te perguntar. Tu não fez mobiliário da casa, né? Não fiz mobiliário. Isso foi uma questão de demanda? Por que essa decisão? Aqui eu percebi que tem imóveis que estão com mobília e imóveis sem. Então eu consigo trabalhar das duas formas. Legal. Se eu coloco mobília, eu tenho que, consequentemente, aumentar um pouco mais o preço de venda. Talvez isso atrapalharia um pouco a liquidez, né? Uhum. Então eu não coloquei esse valor a mais e eu tô dentro do mercado. Tem casas com, casas sem. Então você fica um pouco no meio termo. Quer colocar, coloca. Se não quiser, não vai ser algo que vai te atrapalhar de fato, né? É interessante falar isso porque eu vou te trazer dois casos. O meu caso primeiro, em Porto Alegre. Lá no condomínio Alphaville em Porto Alegre que eu construo, tem casas imobiliadas também. Só que as casas imobiliadas elas são vendidas por um valor muito acima. Então, por exemplo, eu vendo minhas casas sem mobília a 2,5, 2.600.000, essas casas imobiliadas já vão para 3.300, 3.400. E a gente nota que essas casas demoram muito mais para vender, porque o comprador às vezes ele não tem essa percepção de que está mais cara porque o cara gastou muito com móveis mais caros, enfim, então perde liquidez. Agora, outro ponto, eu estava falando com um mentorado de Paulínia, São Paulo, lá também tem muito condomínio de alto padrão, e lá ele vai construir imobiliário porque todo mundo constrói imobiliário. Ninguém entrega casa mais crua, todo mundo entrega imobiliário. Então, é uma necessidade de mercado. Então, olha como vai mudando a região, vai mudando o condomínio, a localização, são estratégias diferentes, né? Tem locais que você não entrega com mobília, você perde liquidez e também se entrega, você tem que colocar o valor. Não existe uma regra, né? Por isso que é entender o mercado local, né? Aí aqui uma questão que eu deixei aberto com os corretores, né, com as imobiliárias que eu estou captando, é falando, olha, se o cliente ele tiver essa demanda, poxa, eu quero com mobília, e aí eu coloco mobília, a gente negocia, né? Fica uma questão até dele conseguir personalizar alguma coisa que ele queira, né? Hoje em dia as pessoas pedem aqui os marceneiros 60 dias para entregar um conjunto, então acho que fica dentro do jogo ainda, né? Caso for um desejo da pessoa, não, eu quero entrar, mas se tiver mobília, então beleza, a gente coloca, negocia e entrega do mesmo jeito. Show de bola. Aqui uma suíte também... Aqui eu já mudei, né? As outras 3 suítes da casa, elas são 5 banheiros, 3 suítes. Essa aqui eu já mudei a cor dos porcelanatos, das bancadas, né? Lá, nota, eu tinha feito um porcelanato mais limpo, mais clean e uma bancada mais trabalhada. Aqui eu já inverti. Ficou um porcelanato mais trabalhado, uma bancada mais simples, né? Na questão de contrastes e cores, né? E faz sentido, né? Pensando numa lógica, a suíte master vai morar o casal, nas outras suítes vão viver ali os filhos, né? Então uma visita, alguma coisa. Exatamente. Né? Então essa diferença eu acho que faz sentido. Ficou ótimo o tamanho também. Tudo com acabamento. Também entreguei com box, né, na Suíça. Mesma regra do jogo lá de elétrica dos chuveiros, né? Legal. Fez o nichinho, um chuveirinho. Isso aí, acabamento né? Impecável, né? Um ralo curto também nas 3. Legal. Com um ralo. Mostra aqui acho o que é bem ralo convencional, né? O pessoal faz aqui o ralo oculto, não fica
Ralo mais feinho, né? Fica bem bacana. Vamos aqui conhecer a terceira. Um outro ponto que eu quis tentar priorizar nessa casa e deu certo foi evitar de colocar soleira nas portas, sabe? Aham. Então aqui é onde a gente consegue... Isso dá mais trabalho na execução, porque você tem que paginar muito bem antes o piso com as medidas, né? Então nos ambientes, a gente... Lógico, nos banheiros tem que ter soleira por causa do desnível, né? Mas na parte social e privativa da casa, tudo integrando, né? Acho que fica mais limpo, né? Mais apresentável, né? Geralmente tem aquelas soleiras embaixo da porta, Sim, né? total. Aqui é uma suíte de 12 metros. Um pouquinho maior que aquela. Maior que aquela. Também no mesmo modelo pronto, né? Com uma persiana automatizada, rede lógica, infra de ar-condicionado. Legal. Então elas estão bem parecidas assim, né? Só muda a questão das medidas mesmo. Ficou muito bom o tamanho delas. E aqui é exatamente na mesma Legal. ideia. Aí aqui em Campo Grande, não sei se lá tem bastante esse uso de pia esculpida, né? Que é mármore. E aí um dos problemas dessas bancadas é o quê? Dificuldade de fazer a manutenção, né? Você conseguir tirar aquela pedra que fica aqui embaixo, limpar o ralo, acaba tendo sujeira, cabelo, essas coisas, né? Então aqui junto com o nosso arquiteto a gente pensou nesse projeto aqui. E aqui como é que funciona? A gente coloca isso aqui que funciona como uma saboneteira e aqui a gente consegue retirar facilmente, ó, e acessa a válvula, limpa o que tem que limpar e coloca, né? Que bacana. Eu Geralmente nunca tinha visto isso, pessoalmente. Fica bem fácil, ó, de você fazer a limpeza. Guarda aqui, serve como uma saboneteira, né? Prontinho. Pô, muito show. Geralmente aquela pedra grande aqui embaixo, né? Aí é difícil tirar com ventosa, com alguma coisa, acaba quebrando. Aqui é mais prático e dá o efeito de esculpido do mesmo jeito. Pô, eu tô quase comprando a tua casa. Olha aí. Já tem comprador? Olha aí. Ela tá fechando hoje 3 semanas que entrou no mercado. Hoje, sexta-feira, 3 semanas. Vai vender rápido, hein, Rafa? Pô, já vamos falar sobre isso. Vamos aqui agora conhecer a piscina, né? Então aqui, como eu na concepção do projeto eu queria esse terreno um pouco maior, né? Porque eu também queria fazer uma piscina diferenciada das demais, né? Então o que a gente fez aqui? Deixa eu ligar aqui. Aqui a gente colocou... Esse é o tal do alto padrão, né? A gente colocou uma cascata, colocou bar molhado, uma piscina um pouco maior que a maioria, né? Então aqui ela tem a hidromassagem, né? Também com iluminação nela toda aqui. Nossa. Uma cascata e um barzinho molhado. Né? Então quem estiver sentado aqui, apoia a bebida aqui. Nas costas da pessoa vai estar passando essa cortina de água, né? Que fica bem bacana. Já tomou um banho aqui? Ainda não. Ainda não inaugurei. Mas ó, ficou... Até vender dá pra aproveitar. Dá pra aproveitar, tem que entrar em um dia e curtir um pouco a piscina, né? Ficou ótimo. E ela tem 17 metros quadrados de piscina, né? 17 metros. A maioria aqui, na média, tá em 12, 13 metros de piscina, né? Quantos metros ela tem de comprimento, sabe? Ela tem 8,5 por 2 e 2,5 aqui. Então ela ficou maior que a maioria, né? Não, e eu vejo assim, ela é uma piscina que dá pra quase, se a pessoa quiser dar uma nadada, sabe? Dá, não, exatamente. Não fica aquela coisa só de pequenininho, né? Então aí fez uma prainha aqui também, né? É uma prainha pra criança, um barzinho molhado e que ela consegue mergulhar mesmo. Nossa, barzinho, não tinha visto. Não tinha aqui o barzinho? Aqui, ó. Tem 3 banquetinhos aqui. Que a pessoa senta, né? Apoia a bebida aqui na beira da piscina, conversando na churrasqueira aqui. Imagina isso, né, cara? Tudo integrado, né? Então, a pessoa tá aqui, o churrasco tá sendo feito ali, ouvindo uma música. O pessoal tá lá na sala. Aqui a gente abre ela pros 2 lados, né? Então você consegue integrar todos os ambientes da casa, né? Então fica a escolha, eu quero deixar separado ou quero integrar tudo, né? Imagina a festa da família. Tá louco. Exatamente. Então você consegue deixar bem amplo, bem legal. Ei, uma pergunta me chamou a atenção. O que são e por que tu fez esses detalhes no muro? Eu achei bem bacana. Então, isso aqui tem iluminação, que com o sol não aparece muito bem, mas ela dá um efeito estético no muro mesmo, né? Tem os LED em cima e embaixo. Legal. Isso aqui é uma solução com EPS, né? Então é isopor, fixado na parede com fita de LED. Essa ideia que eu tive aqui, de colocar pedras e plantas, né? Foi porque pensando na manutenção da piscina, né? Então geralmente a gente coloca grama. Sim. Só que a grama, mesmo que você coloque uma lona para proteger, você, na hora de cortar, cai grama na piscina, tudo mais, a manutenção é um pouco mais complexa, né? E já a pedra não, além de você evitar que o mato cresça, né? Você tem paisagismo sempre pronto, né? Não tem muita manutenção aqui. Não, ficou muito bacana. Então ficou um acabamento bem legal, um paisagismo bem diferente.
Um chuveirão Total. aqui. Aqui que é o pergolado que eu falei, que ele avança aqui o beiral para proteger quem está aqui dentro do sol. Então, à tarde que o sol está nessa posição, o sol ele barra aqui, na entrada da porta. Então, fica confortável para quem está aqui dentro, né? Uma outra coisa que eu achei legal, grava aqui, ó, Vitianzo. Ficou muito bonita a fachada dos fundos também, né? Eu pensei, então, às vezes, o pessoal faz a fachada da frente bonita, poderia ter fazer... Assim, tu pode fazer o mesmo projeto, só que sem ter o cuidado de fazer o beiral, de fazer um forro aqui nos fundos, e fica uma fachada muito bonita, Fica né? bem legal. Até pensando que, vamos lá, a fachada da frente é pra casa, né? Pra ser a cara da casa. Mas, querendo ou não, onde a pessoa vai passar mais tempo é aqui. Então, no verão vai estar aqui com o pessoal. Curtindo com a família, com os amigos, né? Ainda mais aqui, que aqui a gente Não, o ano inteiro, né? essa foi uma ideia bem legal que até tem no curso lá, que a gente vai pegando as ideias, né? Uhum. Então, a fachada dos fundos, a fachada lateral também eu valorizei com volumes e iluminação, a gente consegue ver lá na lateral. Vamos ali ver a lateral. Por mais que com o tempo seja construído do lado, né? Aqui a gente tem, deixa eu acender aqui a iluminação. Então, a gente trabalha com bastante volumes aqui para dar esse contraste, né? Total. Deixa eu acender aqui. Aí. Então, a fachada lateral ela também tem iluminação, volumes, né, cores, que olhando lá de lado, lá fora, fica bem legal. E aqui é o corredor social da casa, né? Então é um corredor mais separado, com bastante um paisagismo bacana, né? E tá prontinho, né? Agora é só... E uma coisa que ficou legal, né? Eu sempre bato assim na tecla que, às vezes, um erro que eu acho que o pessoal comete é tu constrói uma casa terra, por exemplo, e tu ocupa todo o terreno. E daí fica sem quintal. E tu até ocupou bastante o terreno, só que tu conseguiu, através do paisagismo, através da conexão dos ambientes, ficar esse espaço de quintal, né? Então as próprias laterais, elas se tornam úteis, né? Áreas, assim, boas, assim, que você consegue trabalhar, né? A preocupação criança, de deixar esse verde, né? Eu acho que o verde numa casa faz total diferença, né? Boa. Então aqui a gente não tem a possibilidade de ter aqueles quintais grandes, né? Lá em Porto Alegre é mais comum. Então aqui a gente já não tem essa possibilidade de ter, por conta do condomínio, né? A maioria dos lotes são menores nessa comparação. Mas a gente sempre pode fazer algo que fique agradável, né? Sim. E trazer esses contrastes, essas cores, né? Fica bem legal. Mas vamos ali pra dentro agora, porque agora eu vou falar o que eu sei que vocês querem, né? Vocês estão no vídeo aqui até agora, mas vocês querem saber de número. Quanto que ele vai botar no bolso, quanto custou, qual foi a estratégia para conseguir o dinheiro para construir. Vamos ali que a gente vai mostrar tudo. Bom, o Jonathan estava me falando que ele finalizou essa obra faz umas 3 semanas. Hoje faz 3 semanas. Já teve algumas procuras, já teve algumas propostas, ainda não chegou na venda da casa, mas o que a galera quer saber é de número. Quanto tu gastou em terreno, quanto foi em obra, por quanto tu vai vender, quanto vai sobrar no teu bolso, e depois a gente fala da onde surgiu esse dinheiro, né? Porque, já um spoiler pra galera, esse dinheiro não veio todo do teu bolso, né? Nem tinha como. Nem tinha como, né, Jonathan? Nem tinha como. Então vamos lá. Jonathan, primeira pergunta. Quanto tu gastou aqui no terreno? Quanto foi o terreno? O terreno foi 565 mil. Legal, galera. Então vamos usar aqui a calculadora para entender o custo total. 565 mil. Beleza. Construção, Jonathan, quanto tu gastou? Entre mão de obra, todos os materiais, todos os custos de obra, foi 1 milhão e 45 mil. 1 milhão e 45 mil, beleza. 1 milhão e 45 mil. Isso aqui tu não considerou ainda as demais despesas, né? Tipo, juros, projetos, ou já está incluso? Os custos de projeto, juros de obra, impostos, a gente está em 210 mil. Legal. Até para a galera entender, né? Quando a gente faz uma obra, a gente não tem custo só com material e mão de obra. Tem projeto, se tratando de uma obra financiada, já dando um spoiler, tem juros de obra, tem prestação. ISS, INSS. ISS, INSS. Então a gente bota aqui mais 210 mil reais. Mais 210 mil. Então o custo total dessa casa ficou em 1 milhão 820 mil reais. 1 milhão 820, exatamente. Qual é o valor de venda dessa casa? A gente está no preço de venda de 2.480. 2.480. Então vamos lá. No Alphaville Campo Grande. 2.480, né? Então 2 milhões e 400 mil menos 1 milhão 820 mil, a gente está falando de 660 mil. Só que aqui a gente ainda não considerou o imposto sobre ganho de capital e a comissão da imobiliária. Exato. Você estava me falando que a comissão da imobiliária aqui em Campo Grande é de 5%, Aqui né? em Campo Grande trabalha com 5% de comissão. Show. Então a gente está falando de menos 2 milhões e 480? 480. 2 milhões e 480 vezes 0,05, né? Tirando aqui os 5% da comissão da imobiliária. Então a gente estaria falando de um lucro bruto de 536 mil. Mas, se tratando de uma obra construída na pessoa física, a gente tem que pagar o imposto sobre ganho de capital. Sempre que a gente vende uma casa na pessoa física, a gente paga 15% sobre o ganho de capital. O que é o ganho de capital? É esse número. É o valor de venda menos todos os custos, inclusive a comissão da imobiliária.
Então, se a gente tirar 15% aqui, né, que é a mesma coisa que multiplicar por 85%, a gente vai ter um lucro líquido de R$455 mil. Quanto tempo de obra? Um ano? 12 meses, exatamente. 12 meses de obra. Aqui considerado que vai demorar mais, um cenário mais pessimista, 6 meses para vender essa casa, que eu acho que não deve acontecer pelo padrão de casa. Acho que tá bom, né? 455 mil com uma única casa, né? A gente, nesse valor, tem hoje um ROI de uns 47%, né? Até, boa lembrança. Para a galera entender, né? Como é que a gente calcula o ROI? O ROI é o lucro dividido pelo investimento. Só que o que é o investimento? Não é o custo total. É o quanto saiu do bolso do dinheiro. Do bolso do Jonathan e dos demais investidores. Então, até já passando para a galera, ele construiu essa casa, né, com mais 2 investidores, né? Fizeram uma composição de renda. Uniram a renda para pegar um financiamento de quanto? A gente pegou um financiamento de R$995 mil. Legal. Até um adendo. Aqui a gente, voltando um pouquinho, falando do estudo de demanda, né? A gente entendeu que era um mercado legal e a gente foi no máximo que a nossa renda permitiu. Né? Show. Então a gente não conseguiu a regra do 80-20, né? Ainda era 80% quando eu contratei o financiamento. Então eu fui no máximo que a minha renda permitiu e a gente aceitou o risco, né, de colocar o restante de recurso próprio. Então, por isso que na proporção exata não ficou 80-20, né? Quanto foi de recurso próprio? Recurso próprio, então? 825 mil. 825 mil. Então, galera, para vocês entenderem, 995 mil vieram de financiamento de construção, de aquisição de terreno de construção da Caixa, 825 mil vieram do bolso, dividido entre o do Jonathan e mais 2 investidores. Então, se a gente pega esse lucro e divide pelos 825 mil, a gente tem o nosso ROI, vamos multiplicar aqui por 100%, a gente está falando de uma rentabilidade de 55,22%. Gente, nenhum outro negócio consegue uma rentabilidade tão grande. E até um ponto que o Jonathan já explicou, mas eu acho legal de retornar aqui para vocês. Esse ROI do Jonathan só não é maior porque eles usaram bastante de recurso próprio. Justamente porque o que a renda deles permitia ali em 3, compondo renda, era aprovar os 995 mil reais de financiamento. Se eles tivessem pego um financiamento maior, esse ROI ainda subiria. Mas a gente está falando aí de 455 mil de lucro líquido, um ROI de 55%, e para uma casa que até de um ponto que eu vi, o custo por metro quadrado ele ficou elevado. E ficou elevado pelo padrão da casa, né? Então, vamos lá, tu consegue construir uma casa dessa mais barata, mas aí tu não vai ter uma piscina dessa forma, tu não vai ter uma iluminação assim, tu não vai ter todo esse detalhe de acabamento, que é o que vai fazer a casa ser vendida. Então, às vezes, a galera se apega muito em custo por metro quadrado, economizar o máximo possível. Só que o ponto de economizar é o que a gente sempre fala lá no método FI, né? É a escolha que gera valor agregado. Vale a pena tu gastar R$1.000 a mais no metro quadrado e ter esse padrão de casa? Tem, porque é isso que vai fazer vender a casa. E se a conta fecha, que nem a gente viu que fecha demais, tá dentro, né? É só fazer um estudo de viabilidade, né? E até eu queria saber assim, como é que foi essa estratégia com esses investidores, né? Foi tranquilo de captar eles gostaram da ideia, eles já conheciam como é que funcionava o financiamento? Porque às vezes a galera tem muito esse medo, né? Como é que eu vou captar um investidor? Às vezes acham que, pô, o investidor é o velhinho multimilionário que investe em várias empresas. Exatamente. E não é bem isso, né? Não é bem isso. A minha experiência nesse sentido foi bem tranquila, né? Eu já vinha de outros empreendimentos, né? A gente vai falar um pouquinho mais disso depois. Então eu já tinha essas obras anteriores e aí conheci o financiamento através do método FI, né? Muito, muito bom. E aí eu fui apresentando como é que funciona a proposta, né? Olha, a gente vai construir com o financiamento. Confesso que até esse momento eu não conhecia o financiamento, conhecia através do curso e tudo mais. Então tu tinha construído já 2 casas, mas só com recursos próprios? Isso, só com recursos próprios. E eram casas de mais baixo padrão, né? Mais médio padrão, E aí a gente esboçou isso, né? Foi entendendo esse estudo de demanda do local, né? Exatamente conforme a gente estuda lá no curso. Então, estuda a demanda, né? Eu não sabia que eu ia construir no alto padrão, né? Eu sabia que eu queria construir com financiamento. E aí, conversando com vários corretores, vários imobiliários, eu entendi que no alto padrão, aqui no Alphaville, né, de Campo Grande, tinha uma demanda bacana, tá em crescimento. Então, eu falei, olha, se você for lá para o alto padrão, você tem uma liquidez boa, né? Tem bastante demanda, né? Pelo que a gente está sentindo no mercado, né? Que é quem está ali na ponta da linha. E a gente seguiu por esse caminho, aí eu comecei a visitar os lotes, né? Vou visitar as casas que estão prontas. E aí vem nesse ponto que você comentou muito importante do custo do metro quadrado, né? Então, vendo as casas que estavam prontas, eu conseguia ver muitas casas assim, poxa, essa casa aqui no Alphaville parece que não atende o Alphaville, né? Um padrão muito simples e tudo mais. Então, eu falei, poxa, eu vou fazer um projeto que seja diferente, né? Também nada mirabolante, mas algo bem feito, bem acabado, né? Com bastante
carinho também, que eu acho que é importante. Total. E consequentemente, você acaba gastando mais. Por exemplo, um exemplo básico, né? Tipo, o teto vinílico, que é esse teto que a gente tem aqui. Ele está custando, em média, R$270 o metro quadrado instalado. Já um forro de gesso normal, aqui a gente gasta uns R$95 o metro, né? Então, poderia ser tudo gesso, né? O nosso telhado, ele é isotérmico, né? Telha sanduíche, que é telha, isopor e telha. Então, são escolhas que a gente faz, né? Que a gente agrega valor e para chegar no preço de venda, né? Que a gente vai falar um pouquinho mais, os investidores entendendo essa ideia, essa estratégia, que realmente tinha outras casas à venda, mas se a gente fosse fazer a mesma coisa que eles já estão fazendo em questão de padrões, a gente seria mais do mesmo no mercado. Entendi. Talvez isso prejudicaria a nossa liquidez. Então eu falei, olha, vamos apostar em algo mais bem feito, com custo maior, mas apostando que ela vai ter uma liquidez melhor também, porque as pessoas estão visitando as casas, né, e percebendo essa diferença. E aí, apresentei a proposta, eles super acertaram, a gente foi lá, a primeira aprovação de crédito, né, a gente passou um perrengue também, que a gente vai falar. Por quê? Depois de estudar a demanda, feita a viabilidade, a gente vai procurar os lotes, né? E aí encontramos o lote que eu escolhi, que atendeu bem que eu estava procurando, faz o contrato de promessa de compra e venda, e ali eu deixei amarrado 120 dias. Legal. 4 meses ali, falei, poxa, tá um prazo bem bacana, né? Eu consigo ali já, na sequência, fazer o projeto planométrico, fazer a sondagem, desenvolver os projetos, né? Que demoram um certo tempo, e depois aprova na prefeitura e vai lá na Caixa, né? Fiz todo esse processo, né? Sinal de negócio para o dono do lote, plano altimétrico, topografia, projetos. Chego lá na entrevista com o gerente. Isso era meados de outubro de 23. Ele falou, olha, recebi aqui o seu... Já estava com crédito aprovado, né? Recebi aqui seus projetos e tudo mais. A renda de vocês está ok, o CPF está ok. Porém, a gente está aqui nesse final de ano, o recurso da Caixa para o SPPE está um pouco mais escasso. E eu vou liberar somente para construção, para moradia, né? Como vocês são em 3, eu sei que é para venda e tudo mais. Eu falei, não, realmente é para venda. É a nossa intenção, né? Ele falou, a Caixa ela libera normalmente, mas como a gente está nesse momento específico com pouca verba, então eu não vou autorizar. Até interessante explicar isso para a galera, né? O que acontece, né? Essa é uma obra financiada pelo SBPE, Recursos da Poupança. E ali nessa época, né, no final de 2023, a gente teve muita dificuldade de faltar recurso. Então acaba acontecendo às vezes no final do ano, né? Existe um orçamento estipulado do quanto vai ser liberado de financiamento, chega no final do ano, esse orçamento fica escasso. Ou seja, o banco tem pouco dinheiro para a quantidade de pessoas que querem financiar. E essas modalidades de financiamento que a gente usa na pessoa física, elas são modalidades para a pessoa construir para morar. Elas são feitas para isso. Só que a casa é tua e tu faz o que tu quiser com ela, inclusive vender a casa. Tanto é que não existe nenhuma restrição de venda da casa. Não tem. Então, quando o banco está tranquilo, está com bastante recurso, eles querem aprovar financiamento para todo mundo, eles liberam mais de um financiamento por CPF, não tem limitação ali de financiamento. Quando a taxa Selic está maior, quando falta recurso, o banco começa a restringir regras. Aí ele começa a dizer, não, agora só financia até 1,5 milhão. Ah, financiava 80, vai para 70. Ah, não, só pode um financiamento ativo por CPF, que é mais ou menos um pouco do que a gente está vivendo hoje no momento atual. Então acaba acontecendo situações como a do Jonathan. Então estava tudo certo, mas o gerente ele tinha que escolher se ele aprovava o crédito do Jonathan de quase R$1 milhão ou se daqui a pouco ele aprovava 3 créditos de 300 mil para outras 3 pessoas que iam construir a casa própria. Então ali naquele caso acabou que eles não aprovaram. E acontece, tem parte por uma decisão gerencial. Mas aí o Jonathan me chamou, né? A gente entrou ali numa ação para resolver esse problema dele, né? Isso é algo que a gente faz com todos os alunos do Método FI, né? A gente deixa esse campo muito aberto para realmente dar esse acompanhamento. Eu falei pro Jonathan, não tem nada de errado aqui, tu não está fazendo nada que não possa ser feito, vamos trocar de agência. Exatamente. Vamos trocar de gerente, já está com todo o processo, vai demorar um pouquinho mais, mas vai dar certo. É só porque daqui a pouco essa agência está com pouca verba para liberar para financiamento e deu certo daí, né? Não, exatamente. E é até engraçado porque o próprio gerente que me deu a negativa, ele falou, olha, eu já construí com a Caixa para vender usando financiamento. Então ele falou, é normal, é super certo, só que a gente tem que escolher. Eu escolho, que é uma decisão do gerente da agência, né? Aceitar ou não aceitar. E aí, só que primeiramente, e aí que faz a diferença, a gente não combinou nada disso, de ter um curso realmente bom com um bom apoio, né? Porque pode ter muito vendedor de curso, mas um professor que está preocupado, dedicado com o aluno, são pouquíssimos. E o Rafa aí, no Método FI, cara, é um diferencial. Cara, fico feliz demais Não foi nada combinado aqui, falo do coração mesmo, porque olha, quando a gente chega numa situação dessa que a gente nunca passou, a gente, poxa, acabou o sonho, né? Falou que não pode, o que eu vou fazer? Ele falou, não, cara,
ele é gerente dessa agência, procura outra agência. E aí, em contato com a nossa correspondente aqui, que também é muito prestativa e proativa, a gente achou outro gerente que já entendeu lá no começo que era para venda e falou, não, tranquilo, eu vou aceitar o caso de vocês, porém, vocês vão ter que esperar virar o ano, porque entra nisso que o Rafa falou. Começo do ano é feita a reunião de quanto que vai descentralizar para a SBPE, e a gente tenta de novo. E aí eu fiquei, né, de outubro ali, fui assinar o contrato lá em março do outro ano. Aí implicou para mim uma questão o contrato com o dono do lote na época, né? Tive que pagar uma multinha para ele ali, que estava no contrato e é justo, né? Ele não tem culpa disso. E a gente conseguiu concluir a obra, graças a Deus, e ao curso, e tudo certo. Não, e eu fico feliz demais de ouvir isso, Jonathan, também de coração, é o porquê que a gente faz isso, né? Mas o mérito, ele é todo teu, né? A gente tem muitos alunos do Método Viewers, são mais de 13 mil alunos, e não é todo mundo que constrói. Porque, na verdade, o conhecimento, ele tá ali. Existe um método que, né, tu seguiu, mas o que vai diferenciar quem vai ter sucesso ou não é assumir o risco. Cara, eu vou passar por uma situação como essa que tu passou, e, cara, eu vou pra cima, vou arranjar soluções. Porque a vida é isso, né? Eu sempre digo assim que investir no mercado imobiliário 5 anos seguidos resolvem a vida de qualquer pessoa. Qualquer pessoa. Não vai ser fácil. Não vai ser fácil. Tá esperando que, cara, vai ficar rico do dia pra noite, aí vai lá com os vendedores de curso que vão prometer isso. Aqui, cara, é a obra, é construção, é contratar arquiteto, é contratar engenheiro, é ir para banco, mas, em contrapartida, com uma única casa faz quase R$500 mil, né? E é constância, então, né? É repetição do processo, aperfeiçoamento e constância, né? Eu acho que o mercado imobiliário é... E até essa questão da constância, tu foi muito bem aqui no teu projeto, porque foi o que tu disse, né? Tu poderia ter uma opção de fazer uma obra mais barata e ter um lucro um pouco maior. Talvez não fosse o que faria a tua casa ser vendida mais rapidamente. Mas é justamente isso. Tu entende que o jogo do mercado imobiliário é um jogo de liquidez. Qual é o risco aqui? É demorar para vender. Então eu vou fazer de tudo para vender o quanto antes. Às vezes vou diminuir um pouquinho a minha margem de lucro, mas vou lucrar bem, vou pegar esse lucro e vou reinvestir em mais terrenos, em mais construções e fazer essa bola de neve girar. E agora tu tá com esses teus dois parceiros que construíram, os caras vão botar lucro no bolso, vão querer construir de novo contigo. E tu vai também viabilizando de várias outras formas. Repetir o processo, né? Hoje a gente está com esse ROI, então a gente tem uma expectativa de venda ali há 6 meses, né? A gente calculou até uma expectativa disso. E o ROI ali deve chegar não menos que 40%, né? Então, como eu falei, poderia ser muito maior, dependendo das escolhas que a gente fez, mas assim, eu acho que ficou um retorno legal, né? De um alto padrão, poderia ser melhor, obviamente, mas ficou um retorno ok, a gente vai repetindo o processo, né? Cada vez melhorando, se aperfeiçoando. E deu 12 meses de obra, mais o prazo de venda, então acho que ficou legal, ficou atrativo, né? E o conhecimento que a gente vai adquirindo ao longo dessa jornada, né? Não, a cada casa é um aprendizado, né? Até que nem eu estava te falando. Cara, eu tô há 7 anos construindo para vender, já vi casas de aluno ao redor do Brasil todo, cara, eu tô visitando essa casa, eu tô cheio de ideia aqui para as minhas casas, entende? Feliz. Então, é isso, né? O jogo tu vai evoluindo, né? E o mercado ele também vai mudando, né? Não é porque tu construiu essa casa, ela vai ser vendida, vai te trazer um lucro, que no ano que vem a mesma casa vai acontecer. Tu vai fazer o mesmo processo. Vai falar com os corretores, tá, e agora, como é que tá? Como é que tá o valor de mercado? E como é que tá o custo? E o que o pessoal tá priorizando? E teve alguma mudança? E vai fazendo a bola de neve girar, né? O problema é que o mercado ele tem muito amador, né? Então, às vezes até não é nem por mal, sabe? O cara que já construiu uma, deu certo, ele pensa, vou fazer a mesma coisa sempre, vai sempre dar certo. Não, tem que continuar estudando. Até mudando um pouquinho de assunto, olha isso aqui, gente, que legal que o Jonathan fez, que essa aqui é uma ideia muito bacana. Que nem ele falou, ele não fez a casa com móveis planejados, mas ele já fez aqui um estudo com os arquitetos de como ficaria a casa com os móveis. Então, às vezes, o cliente leigo ele não tem uma visão boa de como funciona. Então, por exemplo, aqui é a sala de estar, olha como é que vai ficar o escritório, né? Claro que aqui não necessariamente vai ser feito dessa forma, mas uma sugestão, né, de como poderia ficar. Então, ele já deixa esse estudo aqui na casa. Então, olha a experiência do potencial cliente quando ele vier visitar essa casa. Ele vai ver uma casa muito bem acabada, uma casa linda, maravilhosa, diferenciada, e ainda vai conseguir entender como ficaria essa casa realmente pronta, né? Depois de mobiliada, pronta ali para morar. Então, cara, ficou sensacional, uma baita de uma ideia. Inclusive, isso aqui é o cuidado, né? É aquele cuidadinho que vai fazer a pessoa tomar a decisão. Uma pessoa está procurando uma casa, qualquer casa, né? Seja do médio, baixo, alto padrão, é a decisão da vida dela, né? Então ela está muito preocupada em escolher a melhor casa possível, né? Então ela percebe que a casa ela não tem só preço, tem valor, isso faz diferença, e você melhorar a experiência do cliente visitando, né? Então aqui a gente não entrega com mobília, mas dando essa percepção, ela está vendo ali 20, 25 casas para comprar. Então a cabeça da pessoa está muito tumultuada, né? Não consegue raciocinar bem e pensar como é que eu coloco
um móvel aqui, como é que pode ser? Eu acho que vai ficar muito grande, daí eu coloco, ver o móvel, não, ficou um tamanho legal. Então ajuda muito, né? E até voltando à questão agora do preço de venda, né? Como é que a gente pensou, como é que estruturou isso? Eu fiz uma pesquisa quantitativa e também uma qualitativa, né? Legal. Como que foi a quantitativa? A quantitativa eu peguei as casas aqui em Campo Grande tem 4 Alphavilles, então eu vi as casas prontas, somei todas por área construída e quanto está um metro quadrado, né? Então na média geral. Na média geral, o nosso preço do metro quadrado está ligeiramente um pouquinho acima da média. Quando eu faço a pesquisa qualitativa, o que é qualitativa? Eu vou em casas que tenha a maior proximidade com essa questão de nível de acabamento, de escolha, de estrutura, né? Que também sejam sem mobília e tudo mais. E a nossa, nesse caso, já fica abaixo. Então você vê como fica diferente, né? A pessoa pode falar, olha, mas a sua casa é acima da média. Depende. A tua pesquisa foi quantitativa ou qualitativa, né? Porque tudo, para você comparar maçã com maçã e banana com banana, Total. tem que ter uma pesquisa nesse sentido, né? Então é por isso que eu acho que ela tem um potencial legal, que ela está abaixo do mercado com essa ótica, né? E tem muito carinho, muito amor na obra, né? Não, então eu acho que isso faz diferença também. Faz sim, Jonathan. E esse é um ponto importante, né? Tu não foi no achismo, né? Esse é um grande erro de quem constrói para vender. Cara, eu vou vender por 2,5 porque eu quero lucrar tanto. Ou eu vou vender por 2,5 porque eu acho que vale 2,5. Não é o quanto tu acha que vale. É o quanto o mercado diz que vale. E como é que o mercado diz que vale? Tu analisando as casas que estão à venda. Então também não é, que nem tu disse, eu vou dividir todas as casas, dividir pelo preço de metros quadrados e chegar no valor de venda. Também não dá certo. Por que não dá certo? Porque dentro desses custos por metro quadrado tem muita gente que precificou no achismo. Que é o cara que precificou pelo valor que ele acha, ou aquele cara que está há vários anos sem vender a casa e baixou lá para baixo. Então tem que ser feita essa pesquisa, entendendo um custo médio por metro quadrado, mas também entendendo um padrão de acabamento, conversando com os corretores de imóveis. Cara, cheguei aqui em 2,5 de valor de venda. Tu acha que está coerente esse valor? Tu acha que é isso aí? E avaliando, né? Porque senão você pode acabar queimando o negócio. Coloca o preço da cabeça exorbitante, não vende, às vezes, um produto bom que está queimado ali, né? Total. Então essa pesquisa lá é importantíssima e realmente conversar com imobiliários, com corretores, que eles vão te falar, olha, você está no caminho certo. Não, você está totalmente perdido, vamos recalcular a rota aqui. Então esse público é o que vai te orientar na precificação. Né? E outro ponto que é muito interessante falar é um pouquinho da história do Jonathan, né? Porque pelo que ele estava me falando, ele estava no exército, era tenente, eu acho, e largou tudo agora só para focar na construção e venda de casas. Pois é, essa aí é uma história legal, né? Tudo começa, acho que, num sonho da gente, né? Então lá atrás, tinha uns 15 anos, comecei a trabalhar. Eu sempre tive essa vontade, poxa, um dia eu quero construir para vender, né? Tinha esse sonho na cabeça, a sementinha plantada aqui dentro, mas naquele momento ali eu não tinha nenhum atributo, nenhuma competência. Não tinha um conhecimento técnico, não tinha um conhecimento estratégico e também não tinha recurso financeiro, né? Falei, poxa, é só o sonho e a vontade de fazer um dia, né? E aí o tempo foi passando, né? Entrei na faculdade de engenharia civil por essa vontade, acabei sendo feliz na escolha, que eu tenho uma afinidade assim, com números, gosto disso, né? Só que aí tive a primeira frustração que eu estava comentando, né? Que foi o quê? Eu achei que eu saí da faculdade, da minha inocência ali, já dominando tudo de obra, já conseguindo fazer uma casa para venda, né? E não é bem assim, né? Até um ponto que é interessante, né? Hoje, para tu saber, hoje 60% dos alunos do Método FI não são da área, então não é nem engenheiro nem arquiteto. Só que tem muita gente que tem medo de construir para vender achando que tem que ser engenheiro ou arquiteto. Exato. Mas daí eu te pergunto, tudo que a gente falou aqui, estudo de demanda, financiamento, tu viu alguma coisa na faculdade de engenharia? Você não vê nada disso. Você aprende a fazer conta e só, né? A teoria com a prática de obra. Agora, negócios, estratégia, porque a obra ela pode ser considerada como uma empresa, né? Total. Porque você tem compra, você tem venda, você tem RH, tem jurídico, tem contábil. Então, lógico, você está começando, você faz um pouquinho de tudo, né? Então, você aprende isso executando. E aí, em paralelo a isso, eu sou natural de Curitiba, né? Sou do Sul também, lá de Curitiba, Paraná. Nascido e criado, igual eu falo, né? E aí, entrei no Exército como oficial temporário das Forças Armadas. E aí, vim transferido de Curitiba para Campo Grande por esse fim, né? E aí, lá em 2021, eu falei, poxa, eu vou começar a colocar a minha ideia em prática, né? Eu tinha guardado um certo recurso. Chamei um amigo meu, falei, olha, vamos encarar uma construção, tudo mais, né? Eu acho que eu já consigo, né? Naquele momento, comecei do jeito tradicional, então apresentei a proposta para ele aceitou, falei, vamos embora. Comprei o terreno do jeito tradicional, né? Comprando dinheiro, recurso próprio, e comprei o terreno de 12 por 30, né? 360, foi a primeira, 360 metros. Aí dividi no meio, fiz 2 casas ali de 90 metros, né? Fiz a primeira, aí vendi, com dinheiro construí a segunda, aí vendi. E o retorno ali foi 25%, né? Que é o mercado gira ali. Falei, poxa, é um negócio legal ali para 14 meses, né? Mas acho que a gente pode melhorar, né?
E aí pesquisando e tudo mais, aí comecei a maratonar seus vídeos no YouTube. Legal. Falei, poxa, olha aqui que ele tá falando, cara. O Rafael falando que dá para construir com financiamento. Eu sabia que dava para comprar casa com financiamento, né? Mas, poxa, comprar terreno e construir, não sabia que existia, né? E aí maratonei acho que tudo que tinha, entrei no curso, Método FI, maratonei acho que todo o curso, mandando mensagem, dúvida, super bem atendido sempre. E, cara, terminei o curso, já falei, não vou esperar mais nem uma semana, já vou começar a botar em prática. Que é como estudo de demanda, né? Conversando com corretores imobiliários, o que eu faço, o que eu construo, né? E aí que a gente chega nesse desenvolvimento, né? Do que fazer, como fazer. Falei, poxa, achei o produto, mas não tenho recurso para fazer isso, né? É um alto padrão, vou chamar mais 2 investidores. E aí... Chamou teus amigos do Exército? Chamei, são 2 militares também, do Exército. E super toparam, né? Já tinham tinha apresentado essa experiência que eu tive anteriormente com casa, né? Então, não, você está na área, engenheiro, eu senti uma certa confiança, mas igual eu falo, não precisa ser, até porque a maior parte do conhecimento você consegue, você vai conhecer na prática através de outros tipos de cursos, como o Método FI, né? E engenheiro você contrata, né? Total. Contrata o pessoal, a equipe, você tem que ter esse know-how de negócio, entender como é que funciona, como é que eu tiro essa ideia do papel, né? Então você não aprende em curso de formação nenhuma, né? Então, é comum isso que você falou das pessoas ter essa noção que eu tenho que construir, tem que ser engenheiro, tem que ser arquiteto, mas não tem nada disso. Lógico que vai ajudar, né? Você vai ter um conhecimento mais profundo, mas não te impede. E aí viabilizou essa casa, né? Fez ela, e aí veio a decisão de focar só nisso? Isso, aí eu já estava no meu oficial temporário das Forças Armadas, né? Saí agora esse ano, agora em junho, acabei de sair. Tô até agora aprendendo a lidar com a barba, né? Porque essa não podia, tem que fazer diariamente a barba, verdade, né? E aí falei, poxa, é o que eu quero fazer para minha vida. Cheguei a cogitar, vou entrar agora numa construtora grande para adquirir experiência e tudo mais. Aí, conversando com algumas pessoas que já estão falando, olha, você vai entrar numa construtora grande, você vai para o operacional. O que você quer aprender mesmo, que é estratégia, negócio, incorporação, você vai demorar anos para chegar num cargo de gestor, que chegar depois de 10, 15 anos e já vai ter perdido o time, né? Depois, então eu vou realmente já focar 100% nisso, estou 100% nisso. Então agora é construção, incorporação e mercado imobiliário, né? E certeza que, vamos dizer, é a primeira de alto padrão de números, Primeira de muitos, cara. Acho que foi bem assertivo, assim, e o resultado tá aí, né? Os números estão aí. Conforme eu falei, poderia ser melhor, poderia, mas eu acho que a meu ver tá bacana, também, tá legal. É um baita resultado. Não tendo prejuízo também já é importantíssimo, né? Então, tendo o capital investido mais um retorno legal, acho que tá bem dentro da ideia. E, Jonathan, para a gente finalizar o vídeo, se tu tivesse que dar um conselho para quem está assistindo esse vídeo, então, tu já esteve nesse papel, né? Então, a pessoa que quer construir, tem seus medos, tem suas inseguranças, às vezes não tem todo o recurso, que conselho tu daria? Olha, acho que, primeiramente, é não desistir desse sonho, e o principal, na minha opinião, é você ter um mentor, cara. Ter uma pessoa que você acompanhou ela, você está acompanhando, né? Seja num curso. Eu super indico o Rafael, eu sou suspeito de falar, super indico o Engenheiro do Zero, o curso Método FI. Por quê? Porque é uma pessoa que já trilhou todos os passos que você pretende trilhar, ou que você já trilhou, mas teve dúvidas, né? Então, tendo uma pessoa que já passou por esse processo, você vai economizar muito tempo e muito dinheiro, porque errar numa construção é muito caro. Se você faz uma casa para vender sem fazer um estudo de demanda e viabilidade bem feito, você vai ter um elefante branco que não vende, né? Ou escolhas que você colocou do seu gosto, porque você achou que vendia. Então, procura um mentor. Tem um mentor que realmente faça o que ele fala, né? Que você veja que ele realmente executa na prática, não só vende curso, né? E aí você, poxa, o cara, ele faz o que ele está falando, tem um método já consolidado, isso vai fazer eu ganhar tempo e ganhar dinheiro, né? Total. Então, acho que cara, esse é o principal ponto. É um orgulho também para mim de estar aqui. Estou super honrado em estar em Campo Grande aqui, conhecendo a nossa obra. Para mim é uma baita honra, cara. Nunca que show de bola. Esperava isso aí. É uma satisfação a gente ver o reconhecimento, né? Porque é umas casas mais legais, então eu fico feliz. Fica o convite para ir lá para Porto Alegre e conhecer as minhas também, né? Pô, agora eu vou fazer questão de ir lá conhecer, vou passar um pouquinho de frio, né? Total. E, gente, para quem está assistindo aí, quer também trilhar esse caminho do Jonathan, quer aprender a construir para vender, com método, não no achismo, casas como essa que vocês estão vendo, que logo, logo vai ser vendida, vocês têm que entrar no Método FI. Então, eu não sei se no momento as inscrições estão abertas ou não, mas no link aqui na descrição desse vídeo vai ter todas as informações. Então, clica no link aqui da descrição desse vídeo. Se quiser, me chama lá no direct, no @engenheiros-do-zero, e a gente troca uma ideia para que vocês também consigam começar a construir para vender. Gostou do vídeo? Não deixe de curtir, se inscrever no canal e ativar as notificações. Obrigado pela atenção e até a próxima.